Muito bom dia a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão da primeira Câmara. Antes de passar a pauta de julgamento, eu ia perguntar aos relatores se tem algum pedido para algum processo para ser retirado de pauta. Antes de iniciar. Tem algum, Jacques? Para sair de pauta? Tenho de Alagoinha para retornar ao gabinete do conselheiro Luciano e o de Cajazeiras retirado por 2 sessões. Já fez. Para não fugir a regra, presidente. Tem uns 2 advogados aí que estão com pedido. Pode dizer aí, doutor, quais são os processos? Senhor presidente, bom dia. O processo de Anísio de Abreu, que a defesa não foi feita por nós nos habilitamos hoje, e existe uma dúvida sobre a questão do percentual de pessoal, porque não foi calculada a exclusão dos recursos dos repasses da saúde, conforme a resolução dessa Corte. Então, nós gostaríamos de pedir o adiamento por uma sessão para trazermos apenas esses cálculos, para verificar se atinge o percentual de pessoal. Uma vez que todos os pareceres são favoráveis, menos o de governo, por conta desse percentual que não foi atingido. Muito bem, doutor Jair. Anísio de Abreu. Defiro, presidente, para incluir na pauta da próxima sessão. Certo. Uma outra questão preliminar. Bom dia. Questão administrativa até. Não, questão de ordem. O meu é Cocal dos Alves, também só por uma sessão. Também a questão dos índices, e o seu Joaquim, o pessoal da Pamacon, não pôde vir, que é só para ter uma divergência de entendimento sobre a utilização ou não de alguns recursos para o cumprimento dos índices das contas de governo. Também é só por uma sessão. Cocal dos Alves. Também por uma sessão, presidente. Defiro também, doutor Jair? Defiro. Muito bem. Então, a questão seguinte é sobre a antecipação da nossa sessão aqui da primeira Câmara, do dia 19 para o dia 18. Agora, segundo o doutor Jean, para antecipar os prazos, para colher os votos. Já que não há impossibilidade, né? Só chegar da terça para a segunda. Vamos antecipar, trabalhar, né? Então, aprovado e avisar os demais integrantes que foi feita essa antecipação. Então, vamos agora à pauta do julgamento. Passa a palavra ao doutor Jackson Vera, que está substituindo o conselheiro Luciano Nunes, SDU, Centro-Norte. Ok, senhor presidente. Prestação de contas do exercício 2015. Teve como gestor o senhor João Eulálio de Pádua. Trata os autos de denúncia apócrifa formulada via ouvidoria, noticiando que nos exercícios 2010 a 2012, o senhor Elisandro Vaz e Silva acumulou indevidamente o cargo de secretário municipal de Esporte, Lazer e Cultura com os cargos de professor do Estado e do município de Miguel Alves, recebendo remuneração por todos os... Que é isso? Não. O voto aqui que me chegou às mãos do gabinete do conselheiro Luciano está errado aqui, senhor presidente. São as contas da secretaria, da SDU, né? Da SDU, isso aí. Tem o cabeçalho aqui que ele começou citando o caso de Miguel Alves. O conselheiro Jacques queria só saber se o doutor Valber estava atento. Vou pedir aqui ao gabinete que retire essa parte inicial, que não tem relação aqui com o processo. Denúncia é novidade, né? Jean, dá uma ligadinha aí para alguém do gabinete do conselheiro Luciano, dá um pulinho aqui na sessão. Cuidam, então, os presentes autos da prestação de contas da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro-Norte, SDU Centro-Norte Teresina, relativo ao exercício 2015.
A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAN, em relatório emitido à peça 3, enumera irregularidades consignadas na documentação acostada, garantindo a ampla defesa e o contraditório. O responsável foi notificado, apresentando sua defesa e documentação suplementar acostada à peça 11. Submetida a análise do contraditório, a DEFAN, esta se manifestou em relatório constante à peça 14. Após os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que opinou pelo julgamento de irregularidade com ressalvas as contas da SDU Centro-Norte, do município de Teresina, com a imputação de débito ao gestor João Eulálio de Pada de R$ 5.773,04 e aplicação de multa. Sugere ainda o Ministério Público que a SDU Norte, Centro-Norte, promova a regulamentação do pagamento da taxa de insalubridade e gratificação de risco de morte e periculosidade aos seus servidores, sob pena de ressarcimento aos cofres públicos das quantias pagas indevidamente nos exercícios seguintes. Então, as irregularidades são descumprimento da resolução TCE 09/2014, finalização fora do prazo dos procedimentos licitatórios, pagamento de juros e multas através de informações coletadas no Sistema de Acompanhamento e Gestão de Recursos da Sociedade, o SAGRES, e do exame da documentação disponibilizada pela SDU Centro-Norte. A DEFAN verificou o pagamento de despesas com juros e multas no pagamento de despesas, totalizando R$ 5.773,04. Com relação a esse pagamento de juros e multas, o gestor alega que cada atraso decorreu de circunstância extraordinária, alheia à sua ingerência, ou que a liberação ou repasse dos recursos que seriam destinados aos pagamentos de tais obrigações também teriam sofrido atraso. Outro argumento não comprovado é o de que as receitas não seriam arrecadadas em monta suficiente para arcar com todos os compromissos assumidos. Numa outra vertente, o gestor alega que a responsabilidade deveria recair sobre o titular da coordenação administrativa e financeira da SDU, a quem teria delegado competência para a execução dessas atribuições. Contudo, o Ministério Público de Contas ratifica o entendimento da análise do contraditório da DEFAN, segundo o qual os argumentos da defesa não merecem prosperar, haja vista que a delegação não implica necessariamente na renúncia da competência, sendo ambos delegante e delegado responsáveis pela prática dos atos. Pagamento de multas e juros aqui refere-se ao INSS e outras despesas. Irregularidades no registro de informações do sistema SAGRES em notas de empenho e notas de liquidação de pagamento de despesas, foi outra falha. Pagamento da taxa de insalubridade e gratificação de risco de morte e periculosidade. Conforme a DEFAN, da análise da Lei Municipal 2138, é possível verificar que a mesma não fez a regulamentação das alíquotas, dos parâmetros das atividades penosas e da base de aplicação do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor do município de Teresina. Também não faz menção ao Instituto da Gratificação de Risco de Morte. Por conta de tal fato, a DEFAN solicitou ao órgão em comento o instrumento legal que regulamenta a percepção dos adicionais pelos seus servidores. Entretanto, tal pleito não foi atendido, posto que a SDU Centro-Norte limitou-se a apresentar tão somente uma cópia dos artigos da Lei 2138, dispondo que o servidor
municipal faz jus à percepção dos adicionais nas situações de condições especiais de trabalho. A defesa reconhece que, de fato, a lei não tratou da regulamentação das alíquotas, dos parâmetros das atividades penosas e da base de aplicação do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor do município de Teresina, e também não faz menção ao Instituto da Gratificação de Risco de Morte. Da mesma forma, reconhece que não existia um instrumento legal que regulamentasse a percepção de tais adicionais por alguns servidores da STU. Aduz que, quando assumiu a superintendência da SDU Centro-Norte, tais servidores já vinham percebendo tais adicionais questionados. Contudo, nenhum desses benefícios foi concedido na sua gestão. Portanto, agiu de boa fé. Como não está mais à frente da SDU Centro-Norte, nada mais pode fazer para regularizar tal impropriedade. Informa que atualmente está sendo elaborado um laudo pericial nos locais de trabalho desses servidores que percebem tais gratificações, a fim de regulamentar as alíquotas, os parâmetros das atividades penosas e a base de aplicação do adicional de insalubridade e periculosidade. O Ministério Público entende que tais alegações são insuficientes para afastar a irregularidade e propõe o julgamento de irregularidade com ressalvas das contas da superintendência, com aplicação de multa ao gestor João Eulalio de Pádua, imputação de débito de R$ 5.773,04 referente aos valores pagos com atraso, e ainda determinação legal para que a SDU promova a regulamentação do pagamento da taxa de insalubridade e gratificação de risco de morte e periculosidade aos seus servidores, sob pena de ressarcimento aos cofres públicos das quantias pagas indevidamente nos exercícios seguintes. Comunicação ao Ministério Público Estadual para acompanhar o efetivo ressarcimento ao erário do valor da condenação e débito. É o parecer ministerial. E este é o relatório. Discussão, relato. Palavra ao advogado. Excelentíssimo senhor presidente desta primeira Câmara, excelentíssimo senhor relator, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, demais colegas advogados aqui presentes. Bem, em relação a essa prestação de conta da SDU Centro-Norte, como bem observado no relato, foram apenas 4 falhas apontadas nessa prestação de contas. E falhas de pequena monta, como, por exemplo, o descumprimento da resolução TCE 09/2014, onde a DEFAN informou a inobservância dessa resolução por conta de ter sido finalizado de forma extemporânea alguns procedimentos licitatórios, contando da data de homologação, que o gestor tem 30 dias, e algumas delas foram finalizadas após os 30 dias. Mas não houve, conselheiro relator, nenhum exagero. As que ultrapassaram os 30 dias, ultrapassaram 11, 12 ou até 13 dias de atraso. Não houve exagero no atraso, portanto, entende que não prejudicou a análise técnica desse tribunal. Por outro lado, das licitações apontadas e listadas com essa falha, a própria DEFAN, na análise do contraditório, já verificou que 12 desses processos foram homologados no exercício de 2016. Nós estamos tratando aqui do exercício de 2015. Portanto, essa falha não pode ser atribuída a responsabilidade ao gestor nesse exercício financeiro. Sobrando, assim, apenas 7 processos que foram homologados em 2015 fora do prazo. E, como disse, foram o que extrapolou o prazo da resolução desse tribunal, foram poucos dias, pelo que a defesa espera que essa falha seja relevada. A outra falha diz respeito
a irregularidade no registro de informações no sistema SAGRE. Também foi apontado em relação apenas a um caso, o credor, a empresa Silva e Nascimento LTDA, onde na informação da nota de empenho constava como a modalidade de licitação sendo inexigibilidade de licitação. Entretanto, na inspeção, a situação detectada na amostra analisada foi que essa despesa ela foi realizada por dispensa e não por inexigibilidade. Portanto, verifica-se que não foi uma falha que ocorreu de forma que viesse a prejudicar também a análise técnica desse tribunal. Foi apenas uma despesa questionada e acredita-se que foi uma falha, até posso dizer, de digitação, ou uma falha humana que ocorreu, no caso, na hora de registrar essa informação no empenho. Entretanto, também trata-se de uma falha formal que em nada prejudica a análise dessa prestação de contas. Outra falha apontada diz respeito ao pagamento de taxas de insalubridades e gratificação de risco de morte e periculosidade, que o próprio gestor, nas suas alegações, já afirmou que quando assumiu a superintendência da SDU Centro-Norte, já encontrou esses servidores percebendo essas gratificações, esses adicionais. Entretanto, com o recebimento desse relatório, o gestor levou ao conhecimento do prefeito municipal e foi criado uma comissão, apesar de haver a recomendação do Ministério Público nesse sentido, de regulamentar a percepção dessas taxas de insalubridade, já existe uma comissão formada na Prefeitura de Teresina, com esse objetivo de fazer a revisão desses adicionais de insalubridade, de adicional gratificação de risco e periculosidade de todos os servidores municipais da administração indireta. De qualquer forma, essa falha também ficou cabalmente demonstrado que o gestor agiu de boa-fé, nenhum desses atos questionados foi praticado por ele e, como disse no início, essas gratificações já vinham sendo percebidas por esses servidores e só com o alerta desse tribunal é que o gestor, mesmo não estando mais à frente da SDU Centro-Norte, levou ao conhecimento do prefeito e já foram adotadas medidas visando regularizar essas gratificações. Por último, a falha de maior proporção nessa prestação de conta, que o Ministério Público, inclusive, mesmo pedindo a regularidade com ressalvas dessas contas, mas sugere a imputação em débito no valor de 5.000 e poucos reais, relativa ao pagamento de juros e multas com os encargos pagos com atraso relativo a notas fiscais que houve retenção de ISS e também a retenção ou pagamento com atraso de GPS e ainda pagamento de juros de GFIP que foram retificadas de meses anteriores ao pagamento. Foram essas situações que ocorreram. O gestor, da mesma forma, agiu de boa-fé. Na realidade, também uma SDU que movimentou cerca de 50 milhões no exercício 2014, esses valores, ao meu ver, também não são valores que possam dizer que houve aí uma intenção ou mesmo uma falta de programação por parte do gestor, um valor de apenas 5.700, sendo que deste, mais da metade, ou cerca da metade, são relativos, conselheiro Jackson, a retenções que foram feitas do ISS em notas fiscais, e essas notas fiscais, como se pode observar do próprio relatório da DEFAM, são oriundas ainda notas fiscais do final de 2014, e não desse exercício de 2015. E que, quando ele assumiu, também foi obrigado a fazer esse recolhimento, e diga-se ainda de passagem que os próprios documentos anexados pela DEFAM demonstram que essa autorização, esses documentos, esses recolhimentos, eles eram encaminhados da SDU, que é a Administração Direta, para a Secretaria de Finanças, e o secretário de Finanças era quem autorizava
esses pagamentos, conforme demonstram, por exemplo, a folha por amostragem, aqui eu cito a folha 44, que tem o documento do secretário municipal de Finanças, senhor Jales Suíde de Vasconcelos, autorizando o pagamento ou o recolhimento desses ISS com atraso. É bom se destaque aqui que, no caso, não caracteriza um prejuízo ao erário, conselheiro relator, exatamente porque esse recolhimento do ISS ele é para a própria prefeitura. Mesmo pagando esse recolhimento, ele vai para os cofres do município, mesmo pagando juros e multa ou recolhimento com atraso. Mas esse recurso ele fica como recurso próprio, portanto, ao meu ver, não caracteriza aí, no caso, um prejuízo ao erário. Por essas razões é que a defesa pede que seja acompanhado em parte o Ministério Público e que essas contas sejam julgadas pela regularidade com ressalvas, como sugere o Ministério Público, mas com a exclusão da imputação em débito sugerida pelo mesmo no valor de 5.773,04. É o que se requer. E, em relação à aplicação de multa, que seja a mínima da faixa. Muito bem. Deixa eu ver a discussão. Votação. Palavra o relator. Acompanhar o Ministério Público pelo julgamento de irregularidade com ressalvas e vou acolher as justificativas do Dr. Valber para afastar esta imputação de débito sugerida pelo Ministério Público e, por consequência, também a comunicação ao Ministério Público Estadual. Eu fixo a multa de 500 unidades fiscais de referência ao gestor. É o meu voto. Gelson Capelo. Eu voto com o relator. Aprovado. Unanimidade, voto do relator. Passo a relatar prestação de contas da Prefeitura Municipal do município de Paz Landim. Com relação às contas de governos, as falhas que constam do relatório são as seguintes: atraso na entrega da LDO e lei orçamentária anual, atraso na entrega da prestação de conta mensal, falha na elaboração da LDO, peças ausentes, ausência do registro da COSIP no balanço geral. Também menciona o descumprimento do limite de gasto com a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Percentual de 24,65 foi o preliminarmente detectado pela DEFAN. O Ministério Público opina pela emissão de parecer prévio desfavorável. Com relação às contas de gestão, 3 ocorrências mencionadas: irregularidade dos recursos vinculados à área de educação, irregularidade em processo licitatório, na diferença com a Eletrobras. O Ministério Público opina pelo julgamento irregular e aplicação de multa. Também pede imputação de débito no montante de R$ 12.022,69, decorrente do pagamento dos encargos alusivos à mora junto à Eletrobras. Também solicito comunicação ao Ministério Público Estadual. Com relação ao Fundeb, uma ocorrência, despesas de exercícios anteriores empenhadas com os recursos do Fundeb. O Ministério Público opina pelo julgamento irregular das contas. Com relação à Câmara Municipal, atraso na prestação de conta mensal, ausência de peças, descobrimento do limite constitucional das despesas com folha de pagamento e impropriedade verificada na análise dos subsídios vereadores. Vereadores, segundo
consta do relatório, perceberam a variação sem o envio do dispositivo legal. Então, o Ministério Público opina pelo julgamento irregular das contas, aplicação de multas, imputação de débito do valor de R$ 24.077 ao gestor referente à variação do subsídio dos vereadores sem o envio do dispositivo legal. Também, o Ministério Público solicita a comunicação do Ministério Público Estadual para a adoção das providências cabíveis em relação às irregularidades constatadas na Câmara. É em síntese o relatório. Essa palavra, advogado. Bom dia, senhor presidente. Na pessoa dar cumprimentos aos demais membros desta corte, a senhora procuradora representante do Ministério Público de Contas, senhor secretário, demais pessoas aqui presentes. Como bem relatado pelo eminente conselheiro relator, trata-se de prestação de contas relativa ao exercício 2015 do município de Paz-Landim. Após a defesa, permaneceu algumas ocorrências destacadas pela DEFAM e pelo Ministério Público de Contas. Em relação ao atraso no envio da LDO e da LOA, excelência, como destacar que esse atraso foi pequeno, tá? Foi de apenas 14 dias, não trouxe qualquer prejuízo para a análise das prestações de contas em referência, devendo-se considerar que Paz-Landim é um município que está a 404 quilômetros da capital, que na época ainda existia um acesso precário à internet que impossibilitou a equipe do município submeter a esta corte as referidas leis. Entretanto, tanto a LOA quanto a LDO foi aprovada e publicada dentro do prazo legal, razão pela qual não houve qualquer prejuízo à análise da prestação de contas ou à violação ao princípio da publicidade. Em relação à despesa com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, excelência, por ocasião do contraditório, a DEFAM ela entendeu que o município teria atingido o índice de apenas 24,65%. Ainda restaria ali alguns R$30 mil para o município ter, segundo a DEFAM, ter atingido o índice de educação. Entretanto, excelência, nós juntamos por ocasião da defesa e apontamos nos memoriais que alguns empenhos que foram feitos pela contabilidade na função da administração, na verdade, esses empenhos eles são referentes à educação, ao desenvolvimento e à manutenção do ensino. Pela própria natureza do objeto desses empenhos, que são gastos com combustíveis dos ônibus escolares, Paz-Landim possui 5 ônibus escolares. E se a gente não considerar esses dois empenhos, que totalizam R$30 mil, a gente concluiria que o município não fez nenhum gasto com combustível naquele ano. Como que não fez nenhum gasto com combustível se o município tinha 5 ônibus escolar? Que o transporte escolar não é executado pelo Estado, mas sim pelo próprio município. E analisando o empenho, excelência, constata-se que sim, eles são referentes à educação. Até pelo próprio objeto que o diesel S500 é para ser utilizado em alguns ônibus das escolas. E considerando esses empenhos, que conforme a gente já destacou aqui ao longo da instrução processual, eles são despesas com a educação, o município atinge um índice de 25,09%, ou seja, atende ao mandamento constitucional. E em relação às contas de gestão, excelência, da Prefeitura, uma ocorrência apontada pela DEFAM e reiterada pelo Ministério Público de Contas seria uma despesa que não teria sido precedida do devido procedimento licitatório. Entretanto, excelência, nós comprovamos nos autos que essa despesa é referente ao pregão 004/2013, que foi aditivado nos termos do artigo 57 da Lei das Licitações, razão pela qual não há qualquer tipo de fundamento na alegação de que houve despesa sem o prévio procedimento licitatório. E em relação ao débito com a Gespisa, esse débito era um débito antigo, causado pelo ex-gestor, que o município estava tentando, na época, fazer o devido parcelamento junto à Eletrobras, mas estava com dificuldade em razão da quantidade de meses que a Eletrobras estava querendo impor ao município, e aí terminaria que ficaria com a parcela impraticável, mas posteriormente esse débito foi sim parcelado junto à Eletrobras, não persistindo qualquer tipo de
ocorrências nesse sentido. Razão pela qual, excelência, requer que sejam aprovadas as contas do gestor, o senhor Valdivino Dias de Araújo, tanto contas de governo, contas de gestão da prefeitura e contas do Fundeb. É o que se requer, excelência. Muito bem. Continua a discussão. Passar o voto. No que diz respeito às contas do governo, de fato, a principal ocorrência mencionada no relatório é a questão dos gastos com a educação. E, em sede de memorial, a defesa sustentou que certas despesas deveriam ser incluídas no gasto e nós apreciamos e como acordo com os técnicos da DEFAN e resolvemos concordar com a tese da defesa sustentada e memorial. Portanto, neste quesito passa de 24,65 para 25,11. Então, neste caso, meu voto com relação às contas de governo é pela aprovação das contas com ressalvas. Com relação às contas de gestão, menciona o pedido do Ministério Público, imputação de débito referente a encargos alusivos à mora junto à Eletrobras. Normalmente, nos meus votos, eu não faço essa inclusão da imputação de débito de juros de mora. Portanto, eu afasto essa imputação de débito e voto pelo julgamento de regularidade com ressalvas, uma multa de 1.000 UFR, e também não faço a comunicação atendendo o pedido do Ministério Público. Não. Então, eu voto pela regularidade com ressalva, multa de 1.000 UFR. Então, com relação ao Fundeb, é apenas uma ocorrência, despesa de exercício anterior desempenhado com recurso do Fundeb. Não houve, segundo consta dos autos, ainda o pagamento com esses recursos, com relação às despesas de exercícios anteriores. Portanto, o meu voto, vou discordar do Ministério Público nesse ponto, votando parcialmente, voto pelo julgamento regular com ressalvas e uma multa de 1.000 UFR. Determinando o gestor que não faça esse pagamento com recurso de despesas anteriores, conforme menciona a própria lei do Fundeb. Com relação à Câmara Municipal, eu vou acompanhar o Ministério Público. Então, eu voto acompanhando em tota com o parecer do Ministério Público pelo julgamento irregular das contas, aplicação da multa de 800 UFR e a imputação do débito, R$ 24.077. E a comunicação ao Ministério Público. Eu voto. Jackson Velho. Acompanhe o relator. Jair Campelo. Acompanho Vossa Excelência. Dando sequência à pauta, passo a palavra ao conselheiro substituto Jair Campelo. Capitão Gervásio Oliveira, Estação de Contas. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, senhor secretário e demais presentes, é o processo número 5.000. Por favor, suspender só um instante enquanto o rapaz soluciona o problema do som ali. Perfeitamente. Tá certo. Isso aqui é câmera. A outra câmera é bastante rápida, né? Aqui está concorrido, viu? Os outros procuradores também querem concorrer com a primeira câmera. Rapaz, eu tirar 2 anos na segunda câmera. Então, vamos retomar. A palavra ao doutor Jailson. Então, senhor presidente, as contas Capitão Gervásio Oliveira, cuja síntese das falhas encontradas pela atuação municipal é a seguinte: conta de governo, não envio do PPA registro de COSIP com valor inferior ao informado, reserva de contingência acima da lei, acima do limite autorizado. O Ministério Público de Contas propõe a emissão de parecer prévio desfavorável. Conta de gestão no envio de peças, fragmentação de despesa, inadimplência com a Eletrobras no montante de 12.000. E o Ministério Público de Contas propõe regularidade com ressalvas, aplicação de multa. Fundeb não foram encontradas irregularidades e o Ministério Público de Contas propõe a regularidade. Fundo Municipal de Saúde na gestão do senhor Almir de Oliveira não foram encontradas irregularidades e o Ministério Público propõe a regularidade.
Na gestão Eulina Maria, inscrição de restos a pagar sem comprovação de saldo, e o Ministério Público propõe julgamento de irregularidade. Câmara Municipal, 2 gestões. Na primeira, Raimundo Cleto, envio intempestivo de prestação de contas, e o Ministério Público de Contas propõe irregularidade com ressalvas. Câmara Municipal, na gestão de Enivar Araújo, envio intempestivo de prestação de contas, variação indevida no subsídio dos vereadores e despesa com folha superior ao limite. Representação do Ministério Público de Contas em razão do não envio do Sagres Folha, que foi julgada procedente, embora não tenha havido o bloqueio. O Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade e aplicação de multa. O relatório, solicito que Vossa Excelência coloque em discussão. Discussão, palavra do advogado. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor eventual, digníssimo representante do Ministério Público, serei breve, vez que as manifestações estão favoráveis às contas de gestões e aos fundos, apenas tratar da conta de governo e da parte da Câmara Municipal do senhor Raimundo Cleto. EBDO entregue no prazo, o orçamento também, os créditos adicionais não ultrapassaram, balancetes mensais todos rigorosamente em dia, sem nenhum atraso, entregas das peças ausentes, balanço geral também em dia, os índices constitucionais todos obedecidos, educação, saúde, magistério, poder executivo, além de que o repasse para a Câmara também não ultrapassou. As falhas aqui presentes em licitações foram falhas meramente de caráter formal, e quanto à Eletrobras, foi apresentado o pagamento da última conta, no valor de R$ 2.608,50, e foi sanada essa falha pelo Ministério Público, com as 2 divergências quanto às contas de governo, mas também considerado sanado pelo Ministério Público em relação a os valores constantes do texto orçamentário registrado nos anexos, considerado sanado pelo Ministério Público, e uma divergência no ICMS. Assim, requer-se que essa Câmara apenas reveja o parecer ministerial com quanto às contas de gestão, mantendo a situação de aprovação das contas de, aliás, com relação à modificação apenas quanto às contas do governo, mantendo a aprovação relacionada às contas de gestão e às fundos municipais. É o que se requer. O amigo, o colega advogado, se manifestava a segunda parte da Câmara Municipal, né? Pois bem. Bom dia, senhor presidente. Renovo aqui meus cumprimentos a todos. Trata-se de prestação de contas do seu Enivar Araújo de França, né? Ele assumiu a gestão da Câmara Municipal de Capitão Gervásio Oliveira a partir de março de 2015. Né? Ele não foi o gestor durante todo o exercício, e a ocorrência que teria permanecido após o contraditório se refere à despesa total com a folha de pagamento. Né? A DEFAN considerou que a Câmara teria recebido como receita, teria efetivado como despesa, 307 mil, o que representaria 74,65% da receita do repasse para a Câmara Municipal. Entretanto, Excelência, a gente não concorda, a defesa não concorda com esse cálculo. Né? Na verdade, o município repassou para a Câmara R$411 mil, aproximadamente, e deveria ter repassado 42, só que o município reteve esse valor, R$42 mil, referente a algumas retenções do INSS. E se a gente considerar essa retenção que o município fez indevidamente, o total repassado para a Câmara Municipal pelo Poder Executivo corresponderia a R$454.162, o que, confrontando com a despesa, chega a um índice de 67,66%, ou seja, abaixo do limite de 70% estipulado pela legislação. De modo que, Excelência, se a gente considerar esse valor que foi retido indevidamente pelo Poder Executivo, que deveria ter sido repassado à Câmara Municipal, o gestor atingiu, sim, a despesa total com folha de pagamento. Devendo-se ressaltar, Excelência, que todos os outros índices foram devidamente obedecidos pelo gestor.
razão pela qual, excelência, requer que seja aprovadas as contas do senhor Enivar Araújo de França, relativo à Câmara Municipal, o segundo período, né, da Câmara Municipal, do exercício 2015. É o que se requer. Muito bem. Continua a discussão. Encerrado. Palavra ao relator. Senhor presidente, inicio pelas contas de governo, cuja proposta do Ministério Público de Contas, de cuja proposta eu vou divergir. A proposta pela parecer prévio desfavorável. Ocorre que realmente as falhas que estão aqui apontadas, elas foram esclarecidas, sim, a partir do próprio plano plurianual, que embora tenha vindo com atraso, ele está. O registro da COSIP, estive com a contadora ainda hoje, demonstrando os valores e a dificuldade, aliás, que os municípios, não é novidade aqui para nós, em relação às informações da Eletrobras, que não são, infelizmente, não são consistentes. Então, nós não encontramos aqui nenhuma conta de município que não tenha alguma divergência nos registros da COSIP, exatamente por conta dessa problemática com a Eletrobras. Então, por essa razão, senhor presidente, eu voto em relação às contas de governo pela emissão de parecer prévio favorável com ressalvas. Relativamente às contas de gestão acompanhando o Ministério Público, julgamento de regularidade com ressalvas, multa de 500 unidades fiscais, Fundeb, regularidade plena, Fundo Municipal de Saúde, regularidade plena nas duas gestões, assistência social não foi objeto de análise, Câmara Municipal. Eu aqui, doutor, eu começo a explicar que eu não vou aceitar os cálculos que estão nos memoriais. Eu estava dizendo aqui para o doutor Marco Patrício no início, Vossa Excelência está sendo, vamos dizer assim, o primeiro que vai obter de mim esse posicionamento, que não vai nem interferir nas contas do julgamento, porque eu já observei que os percentuais aqui extrapolados são mínimos, e em se tratando de uma Câmara Municipal, que inclusive houve sucessão dentro do próprio exercício, né, não creio que essa irregularidade seja suficiente para a rejeição. Mas eu não vou apreciar os memoriais. Por quê? Porque os memoriais inovam. O que é, doutor Everaldo, uma regra, infelizmente, uma regra, Vossas Excelências, eu estava dizendo aqui para o doutor Marco Patrício que eu vou tentar provocar uma reunião com Vossas Excelências, porque está havendo um exagero na questão dos memoriais. Memoriais estão servindo de defesa. Novamente, memorial não é para... Aliás, é uma peça de defesa, mas não para inovar. Memoriais constituem um resumo do que está no processo. Chamando a atenção para alguma peça que está no processo, para refrescar a memória daqueles que vão participar do julgamento. Eu não posso utilizar os memoriais como uma defesa a mais, inovando, e via de regra é o que está acontecendo. Eu estou já comunicando que todas as vezes não vou mandar juntar aos autos, mas não vou aceitar os memoriais que venham com qualquer tipo de inovação. Estava dizendo também para o doutor Marcos Patrício, antecipo, não estou dizendo que não houve a lealdade da parte da defesa, mas eu acho que deve haver um pouco mais de lealdade do advogado no exercício da defesa, porque às vezes joga até o relator contra o próprio gestor. Só eu estou apresentando. Ele não vai aceitar se não tiver bom senso, ou porque está excesso de rigor, e não é isso. A gente precisa realmente, nós temos nos esforçado para isso, para dar um pouco mais de regularidade na tramitação dos processos. Então, a defesa aqui é ampla, é irrestrita, mas a gente não pode também permitir que haja um exagero, e no momento, é a minha opinião, e eu vejo que os outros reclamam também disso, está havendo um exagero por parte da defesa na questão dos memoriais, que via de regra a gente está até terminando devolvendo até para a Defam analisar a tamanha quantidade de documentos que são juntados. Então, memoriais, Vossas Excelências conhecem, não se prestam a isso.
Não é uma nova defesa, é um resumo, é uma estratégia da defesa no sentido de refrescar, como eu estou tentando demonstrar, a memória daqueles que vão julgar do que tem no processo, chamando a atenção para os pontos mais importantes daquele que está sendo julgado. Então, dito isso, eu voto pelo julgamento de irregularidade com ressalvas, a gestão de Raimundo Cleto, multa de 200 unidades, e irregularidade com ressalvas também na questão, nas contas de Enivar Araújo, com multa de 300 unidades fiscais. É como eu voto, presidente. Jackson Veras, voto. Senhor presidente, eu quero comungar aqui da preocupação do conselheiro Jailson com relação ao desvio, né, na utilização dos memoriais. Eu tive a curiosidade de fazer um levantamento somente no meu gabinete. Eu descobri que em 90%, mais de 90%, um pouco mais de 90% das situações, quando o Ministério Público dá parecer de irregularidade, há juntada de memoriais no processo. Então, como disse o conselheiro Jailson, isso causa um transtorno, porque o que era para ser feito pela DEFAM no contraditório não é feito, porque não há essa preocupação, infelizmente, por parte de muitos advogados, de, durante a análise das contas, apresentar e esgotar a matéria ali. Então, vejo que o Ministério Público, quando dá o seu parecer, aí sim, aí nasce a preocupação do advogado de ser vigilante e atuar como deveria ter feito desde o início, né? Então eu vou compartilhar essa preocupação e me associar também ao mesmo procedimento que está sendo adotado aqui pelo conselheiro Jailson. Eu também vou dar o mesmo tratamento, conselheiro Jailson. E acho que seria até bom que Vossa Excelência levasse essa matéria à discussão pelo plenário na próxima sessão, para que o tribunal firmasse um posicionamento, porque isso, como disse em conversa informal com Vossa Excelência, é uma, utilizando palavras de Vossa Excelência, é uma deslealdade com a instituição, porque você tem a oportunidade de fazer esse arrazoado no momento oportuno e deixa para uma fase em que você praticamente coloca uma faca no pescoço do relator. Agora é assim, está aqui as justificativas. Sim, mas isso aí deveria ter todo um apanhado anterior que deveria ser feito agora. Então eu parabenizo o conselheiro Jailson pela essa postura e peço que seja a matéria levada ao plenário. Mas, no caso, em tela, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Também acompanho o voto do relator. Tanto aprovado o voto à unanimidade. Então, passando a pauta já normal, a palavra continua com... Não, continua não. Com a palavra do doutor Jackson Veras, admissão de pessoal. Processo. Senhor presidente, esse é de São Félix, eu não havia retirado, iria relatá-lo, mas o prefeito me procurou depois aqui na sessão pedindo um adiamento somente por uma sessão e eu concordei. Fica adiado por uma sessão. Fica para quando já? Agora? Não dá mais para esse ano. Vai incluir ainda, né? Vamos ver. Bom, dando sequência, passo a relatar. Representação referente à irregularidade na administração municipal da Prefeitura Municipal de Ribeira, exercício 2016. Falhas em inspeção da DEFAM indicam a ocorrência de fornecimento de dados, ausência de fornecimento de dados e informações à equipe de transição do governo, violação de norma editalícia de concurso público, desconto previdenciário nos vencimentos dos servidores sem o devido repasse ao governo federal, ausência de repasse de informações referentes a dados cadastrais dos servidores municipais,
que dificultou a confecção da folha de pagamento. Também a ausência de repasse à equipe de transição do atual prefeito, de dados referentes às transações financeiras. O Ministério Público de Contas, em concordância com as irregularidades apresentadas pela DEFAN, opina pela procedência parcial da representação, aplicação de multa, reunião dos autos ao processo de prestação de contas do exercício 2016, também encaminhamento de cópia ao Ministério Público e, por fim, requeriu a determinação ao atual gestor responsável para que adote as providências necessárias para a regularização, caso ainda não tenha sido realizada das situações de irregularidades aqui relatadas, comprovando o cumprimento da determinação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Portanto, esse é o relatório e, passando já ao voto, vou concordar parcialmente com o Ministério Público, no sentido de que seja procedente parcial, como quer o Ministério Público. Vou aplicar a multa de 1.000 UFR, a pensamento ao processo de prestação de contas de 2016 e, por fim, a determinação solicitada pelo Ministério Público, ao atual gestor para as providências necessárias. O voto do Jackson Veras. Com o relator. Jair Campelo. Acompanho Vossa Excelência. Aprovado, portanto, o voto à unanimidade. Palavra do Jair Campelo. Não tem mais, não? Não, presidente. Encerrado, né? Jackson bem não, mais. Não. Portanto, não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, encerro a presente sessão.